que os irmãos abrissem suas Bíblias, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos fazer leitura do versículo 1 até o 11. Por favor, acompanhe. Em meu primeiro livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado aos céus, elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. O escritor Lucas, que escreveu tanto o livro de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, é um médico amado, médico que, por sua vez, por ter bastante conhecimento, escreveu vários livros no Novo Testamento. Com certeza, os discípulos de Jesus, os apóstolos, João, Pedro, como eles eram pescadores e não tinham tanto conhecimento, tantas condições para escrita, para escrever, então Lucas fez isso, escreveu muito nos livros no Novo Testamento. Mas o primeiro livro de Lucas, antes de Atos dos Apóstolos, já disse que foi o livro de Lucas, né? Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito há cerca de 60 anos depois de Cristo. E o tema deste livro é missões no primeiro século. Nós vamos entrar um pouco nesse assunto hoje de missões, porque o tema que o pastor nos deu, a responsabilidade foi sobre chamado, foi sobre consagração e missões. Eu falei, bom, missões para mim se encaixa mais porque eu tive 9 anos, nós tivemos, eu e minha esposa,
campo missionário. Então a gente viveu isso na pele, a gente estava até compartilhando ali com o pastor Betão o que é missões. Um pouco de missões, porque missões é muito amplo. O pastor Arvaldo tem um pouco de experiência disso aí também, mas ele sempre lidou mais com igrejas, cidade. Mas como eu já disse aqui uma vez, a gente já enfiou o pé na lama algumas vezes, já empurrou o barco, já tomou tempestades no mar e já vimos muitos milagres acontecendo. Já caí no mar uma vez, tudo isso. Por que eu saí de lá? Foi milagre. Milagre, porque eu não sei nadar muito. As ondas estavam a 2 metros de altura. Então, missões, falar de missões é algo que enche o nosso coração, assim, daquilo que Jesus fez e está fazendo. Não parou nada do que ele fez, porque os seus servos continuam fazendo. Mas existe muita coisa a respeito de missões, nós vamos entrar só um pouquinho nesse sentido hoje. O livro de Atos dos Apóstolos é também chamado de Atos do Espírito Santo, por mencionar mais de 50 vezes a palavra Espírito Santo. É o livro-texto sobre missões. Esse livro ele fala muito a respeito do Espírito Santo. Do ato dos apóstolos, Deus fala através dos apóstolos, o Espírito Santo fala através dos apóstolos. E é ele que dirige todo esse livro, de tudo o que foi feito ali, começando por missões. E nós vemos a história de Paulo e de outros missionários também. Mas é um livro-texto, um livro básico, um livro mais importante, eu diria assim, podemos dizer, a respeito de missões. Lucas, ele faz uma recapitulação no começo do livro de Atos, do livro de Lucas. Quando ele termina o livro de Lucas, o último capítulo, capítulo 24, de Lucas, dos versículos 49 a 53, ele fala praticamente isso que ele dá a introdução neste livro. Ele fala da ascensão de Jesus, ele fala também da promessa e da vinda do Espírito Santo. Portanto, nós vamos ler versículo por versículo e vamos comentar. Isso é uma palavra textual e ele começa assim: em meu primeiro livro, ou melhor, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O autor Lucas, ele é muito criterioso. Ele é aquela pessoa de detalhes. Pelo fato de ter bastante conhecimento, ele analisou tudo direitinho, de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus havia ensinado, para que ele deixasse bem claro a mente dos leitores a respeito da palavra de Deus. Claro, porque a palavra de Deus é dirigida pelo Espírito Santo, mas ele queria que deixasse bem detalhado, o que alguns apóstolos, alguns escritores não conseguem, mas Lucas conseguiu ir mais a fundo, trazer mais conhecimento, mais luz àqueles que leem a palavra de Deus. Em seu primeiro livro, ele já fala a respeito de que Jesus, em 40 dias depois da sua ressurreição, sua morte e ressurreição, 40 dias ele ficou ensinando os seus apóstolos, conversando com eles, dando instruções a respeito do reino de Deus. 40 dias. Foi uma prova
incontestável de que ele estava vivo. Alguém que estava morto, depois aparece por 40 dias, falando com seus apóstolos. É impossível dizer que essa pessoa não existe, ou que morreu e não ressuscitou. Só tinha uma pessoa que estava em dúvida. Infelizmente, esse era Tomé, que esteve junto com Jesus e falou: eu não acredito. Eu não acredito que ele esteja vivo outra vez. Todos sabiam que Jesus estava vivo. Eu fico imaginando os judeus, que também não eram seguidores de Jesus, também viram Jesus vivo. Com certeza, em algum momento, eles sabiam que Jesus estava vivo, e quando os soldados falaram que ele estava vivo, que o túmulo estava retirado a pedra, já tinha se retirado a pedra do túmulo, não tinha ninguém lá, então eles falaram: ele está vivo, na verdade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos subornar os soldados para dizer que esse homem não está vivo. Deram uma grande soma de dinheiro para os soldados e eles foram passando essa ideia. Mas Jesus está vivo. Eu gostaria de ler esse versículo aqui para os irmãos, que é o versículo 3, diz assim: depois, se os irmãos quiserem acompanharem, por favor, e devem acompanhar a sua Bíblia. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E porque Jesus está vivo, é que nós estamos aqui nesta noite. Se ele estivesse morto, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se ele estivesse morto, a palavra de Deus não teria sido divulgada. E se ele não estivesse vivo, muitos dos seus apóstolos, muitos dos seus seguidores não teriam entregado a sua vida para Jesus, pelo fato de confessarem a Jesus. Vai entregar a vida por um morto, dizer que ele está vivo? Ninguém se atreveria. Mas, irmãos, ele passou 40 dias junto com seus apóstolos, ensinando-lhes a respeito do reino dos céus. E eles viram Jesus subindo para os céus. Eles não tinham dúvida nenhuma. Mas Jesus disse a eles: olha, fiquem na cidade de Jerusalém, até que o Espírito Santo, versículo 8, venha sobre vocês. Não é o versículo 8 ainda. É o versículo... Deixa eu ver. Deu-lhes esta ordem, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saiam da cidade de Jerusalém, mas esperem pela promessa da qual lhes falei. Jesus já tinha comentado com eles a respeito desse assunto. Que promessa seria essa? Que desceria sobre eles o Espírito Santo, e eles teriam coragem, teriam força, teriam de vinda de Deus, não deles mesmos, para anunciar a respeito de Jesus. Mas esta foi a ordem de Jesus. Enquanto comia com eles, Jesus falou: olha, não saia de Jerusalém. Ficam aí, porque sobre vocês virá o Espírito Santo, em que vai dirigir vocês naquilo que devem fazer. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E quando Jesus morreu, eles se esconderam, os apóstolos, todos eles, com medo também de serem presos, serem mortos pelas autoridades romanas. Mas Jesus falou: eu tenho um plano. Eu vou continuar com vocês. Eu vou subir para o céu, mas eu vou deixar o meu substituto. Vocês não me verão face a face. Vocês não verão o meu corpo. Mas o Espírito Santo, que é o substituto de Jesus, que é Deus,
esse estará com vocês, dentro de vocês. Mas aqui tem 2 versículos que é interessante. No versículo 7, versículo 6, é que quando eles estavam reunidos, perguntaram, lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Versículo 7, ele disse assim, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Jesus estava ensinando a eles, deixando bem claro de que tinha uma missão para eles, mas uma missão espiritual, e eles estavam entendendo uma missão política. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus, Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Porque os judeus, eles eram oprimidos pelos romanos. Eles estavam sob a autoridade dos romanos. Eles não tinham autoridade, eram os romanos que lideravam sobre eles. Mas eles queriam se livrar do jugo romano. Tanto é que quando Jesus estava indo para a cruz, Pedro falou, não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz. O Senhor vai nos libertar, era o pensamento dele, dos romanos. E Jesus falou, não, eu vou para a cruz. Vou para a cruz e vou ressuscitar. Mas o pensamento deles é político. Era político apenas. Mas Jesus, a intenção de Jesus, o propósito de Jesus, a missão de Jesus era espiritual, não era política. Hoje em dia nós estamos um tanto divididos, na verdade, mesmo cristãos. O pastor falou aqui sobre essa guerra, mas para a gente não focar nela, mas para a gente focar mais nessa área espiritual, nessa missão que Jesus nos deu. Porque aquilo que tiver de ser cumprido na área política, que Deus determinou, isso vai ser. Com guerra ou sem guerra, Jesus Cristo vai voltar e ele vai cumprir o seu plano. Ele vai cumprir o seu plano. Versículo 8 é o versículo que a gente tem assim por base, o versículo que quando Jesus estava subindo para o céu, foi uma das últimas palavras que ele falou, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto eles estavam indo para um lado político da terra, Jesus fala assim, com vocês será diferente. O poder que vocês receberem do Espírito Santo é para que vocês sejam as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Não estou pedindo para vocês, por favor, se der para vocês pregar o Evangelho ou ser minhas testemunhas, por favor, façam isso. Mas ele disse, é uma ordem, ide e pregai. Vocês serão minhas testemunhas. A grande comissão, eles foram comissionados porque Jesus mandou eles. Comissão é um mandato, como se fosse um mandato de prisão, que a pessoa vai, mandado de prisão, vai lá uma autoridade, com soldados, né, com 2 policiais, paisano também, falar que tem um mandado contra você, para você. Ah, mas eu vou ligar para o meu advogado. Não, agora você vai mesmo. Quem manda é a autoridade. E Jesus tem essa autoridade para dizer para nós, você vai. Você vai pregar o Evangelho, porque eu dei para você essa autoridade, eu te dei o dom. E se for
se não for para pregar o evangelho, você tem outros dons também que você pode servir na casa de Deus, mas alguma coisa para você tem. Esse é o desafio para nós. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus foi assunto aos céus, foi elevado aos céus. E os seus discípulos, os seus seguidores, seus apóstolos, ficaram também decepcionados, tristes, porque Jesus estava saindo do meio deles, estava indo para o céu. Mas só que Jesus já tinha prometido que eles ficassem em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Mas Jesus, conhecendo a fraqueza das nossas incredulidades, mandou 2 anjos. Deus manda 2 anjos e fala para eles: varões, por que vocês estão tão tristes assim, olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele voltará um dia. E o pastor entrou um pouco nesse assunto aí. E esse dia parece que está tão próximo mesmo. Parece que está tão próximo de Jesus voltar. Quando a palavra de Deus diz que 1000 anos para ele é como um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Quando Pedro faz um sermão, ele já imagina que já fossem os últimos dias. Quando Pedro faz um sermão no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz: nós já estamos nos últimos dias. Querem ver esse versículo? Diz aqui, quer ver? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Nos últimos dias, ele estava se referindo sobre Pentecoste. Atos 2, 17. Para Deus, é como se Jesus estivesse morto e ressurreto há 2 dias atrás. Mas essa esperança, essa ordem, que para nós já se passaram 2 milênios, ela vive em nossos corações. Ela é uma chama que ela não se apaga. E sabe o que acontece quando a gente não cumpre uma ordem de Jesus? Quando a gente tem um dom e a gente não vai, simplesmente a gente fica frustrado e decepcionado. Eu acredito que muitos de nós cristãos, nesses últimos tempos, temos tido alguma frustração. Mas e o meu dom? O que é que eu tenho feito por Jesus? E quando eu chegar lá em cima e ele passar no telão aquilo que eu fiz aqui na terra em prol do seu reino, o que é que ele vai passar? O que é que eu tenho para apresentar para o Senhor? Eu imagino que todo cristão fiel, todo aquele que nasceu de novo, que é de Jesus, ele fica um pouco meio que constrangido de saber que poderíamos ter feito um pouco mais para Jesus e nós não fizemos. Porque ele deixa uma ordem bem clara. Ele deixa as ferramentas também em nossas mãos, que é o Espírito Santo. Vocês receberão poder. Mas poder para quê? Para ser minhas testemunhas. Testemunhas do quê? De que Jesus morreu e ressuscitou. Mas o adversário, o inimigo, como ele torce as coisas. Às vezes a gente usa o poder, mesmo cristãos,
para focar naquilo que é errado, para pregar errado, para ensinar doutrinas erradas, para ensinar que curar é melhor, é mais importante do que falar que Jesus morreu para nos salvar, para entregarmos a nossa vida para Jesus, que é necessário que a gente precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. Se ouve de tudo, menos de que a gente precisa ir e pregar. E que a gente precisa ser testemunhas de Jesus Cristo. E ele faz aqui uma sequência. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isso para nós é um grande desafio. Porque a Jerusalém começa dentro da nossa casa. É o nosso testemunho, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Essa é a nossa Jerusalém. Na igreja, nossa Jerusalém é quando a gente faz uma viagem também. É no comércio da cidade. É na escola. Essa é a nossa Jerusalém. E para nós é um desafio. Porque alguém disse que a Bíblia do ímpio é a nossa vida. Eles estão olhando para a nossa vida. E qualquer vacilo que você der, eles já estão de olho ali. Se a gente compra e não paga, aquele cara lá é crente, ele não me pagou. Já é um empecilho para que ele até ouça o evangelho. Veja a responsabilidade que nós temos. Por isso que Jesus falou, vocês deverão ser minhas testemunhas, por onde vocês passarem. Mas comecem dentro da sua casa. Eu me lembro que quando eu fiz uma decisão por Jesus, quando ele me buscou, quando ele me resgatou, eu falei para minha mãe quando eu cheguei em casa, mãe, hoje eu fiz uma decisão por Jesus. Eu vou seguir Jesus. Ela olhou assim para mim e falou, ah, é? Nossa, parece que não gostou. Ah, é? Depois de muito tempo eu entendi. A minha mãe queria dizer assim, bom, agora você prova. Você prova com a sua vida, com o seu dia a dia. Ela não me disse nada, só disse, ah, é, só isso. Então, nós vamos precisar da prova nesses últimos dias, porque Jesus volta. E tudo indica que é breve. Na nossa Jerusalém. Mas ele diz, Judeia também. Talvez o Senhor queira que a gente vá para uma outra cidade. Jerusalém, a nossa cidade. Judeia pode ser uma outra cidade. Pode ser Campinas, pode ser Nazaré, pode ser Joanópolis, pode ser Piracaia, pode ser São Paulo, enfim, alguma cidade aqui por perto. A nossa Judeia. Talvez Deus não queira que você fique aqui em Perdões. Deus mande você para alguma outra cidade. Talvez Deus queira tirar a gente da nossa zona de conforto. E a gente não gosta muito disso, não. Tem que viajar para lá, para cá, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas, às vezes, Deus tira a gente da nossa zona de conforto. E nos manda da nossa Judeia. Mas ele manda também para Samaria, que pode ser algum outros estados, talvez não seja nem aqui por perto, no estado de São Paulo. Talvez Deus mande você para o Paraná, para Minas, para o Acre, para um estado bem longe. Talvez lá para o meio dos índios, lá, meio dos ribeirinhos também, ser picado por mutuca, né? Ele vai falar para você assim, olha, fica lá 7 anos. Você vai sofrer lá um pouco. Você vai sofrer. Porque quando ele falou para os seus apóstolos da missão, ele não escondia nada. Ele disse, pelo meu nome vocês irão sofrer. Mas vocês serão recompensados. Vocês não se decepcionarão. Vocês não se arrependerão da missão que vocês têm. E ao fim delas,
dessa missão. Vocês vão agradecer muito. E a minha esposa sempre a gente comenta. Nós tivemos momentos difíceis por onde passamos, mas nós não nos arrependemos. Se tivesse de voltar outra vez, a gente voltaria. É impossível, a gente voltaria no mesmo, da mesma forma como foi voltar, como aconteceu com crianças pequenas e tudo, eu com menos idade, é impossível. Mas a missão não terminou ainda. A missão não terminou, nem para mim, nem para o pastor Arvaldo, nem para nenhum de nós aqui, não terminou a nossa missão. Deus nos manda. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa igreja tem, eu sei, eu não tenho muito conhecimento da obra missionária aqui, porque estou chegando agora, estamos chegando agora, mas eu sei que os irmãos têm missionários em outros países, né, pastor? Em outros países, confins da terra. Então, a chama de missão, aquela consciência de missões, ela existe em nós. Ela pode estar um pouco apagada, ofuscada, mas ela existe em nós. Ela existe porque é o Espírito Santo dentro de nós, dizendo, você não é apenas um chamado. Você foi chamado para ser salvo, mas você foi um intimado para ir e anunciar o Evangelho. Talvez não só ir pregar fora, mas repetindo o que já disse. Mas tocar um violão na igreja, mas fazer uma visita, fazer uma oração, para entregar um folheto. Existem vários dons e muitos trabalhos no reino de Deus. E quisera que Deus nos desperte para que a gente tenha consciência disso e faça a nossa parte. E o nosso grupo, o grupo dessa igreja aqui, possa se multiplicar, triplicar, para a glória do nome do Senhor e a nossa missão seja cumprida. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite.